A gente vive a vida achando que sabe muitas coisas e dando ouvido a pessoas que dizem saber muitas coisas. Mas aí a questão é, o que é saber? É possível que a gente tenha certeza de alguma coisa e ainda esteja enganado, essa coisa seja falsa? Essas e outras perguntas formam um ramo da epistemologia na filosofia, também chamada de teoria do conhecimento. Mas pensar o conhecimento não é uma questão restrita só à sala de aula e à filosofia, é uma questão pertinente para todo mundo. Seja você um cientista desenhando um experimento, seja você uma pessoa na rede social lendo um post no Twitter. A coisa mais banal que é você abrir seu celular e pesquisar qual é a previsão do tempo envolve uma questão epistemológica, o que nos obriga a tentar responder o que é conhecimento. Antes da gente ir para a definição clássica de conhecimento, a gente precisa entender que existem três coisas diferentes que a gente chama de conhecimento. O primeiro é o conhecimento proposicional. Saber que é a ideia de você conhecer uma proposição que é verdadeira. Então, a capital do Brasil é Brasília. Você conhece essa proposição, está na sua mente, você sabe que ela é verdadeira. Isso é um conhecimento proposicional. O segundo é o conhecimento prático, saber como. É você ser capaz de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quem está acostumado a ir na feira pode saber zero de biologia, mas entende como selecionar ali um fruto mais doce ou um legume mais maduro. E o terceiro é o conhecimento por familiaridade, saber quem, saber o quê. E se refere à relação direta que você tem com alguma coisa. Então, eu conheço Juiz de Fora. Eu não sei nenhuma proposição sobre Juiz de Fora. Eu não tenho nenhum saber prático sobre Juiz de Fora. Eu já fui em Juiz de Fora, já andei pelas ruas de Juiz de Fora. Apesar dessa variedade, o foco da teoria do conhecimento é o primeiro tipo de conhecimento, o conhecimento proposicional. E desde os princípios da filosofia, lá com Sócrates, a gente está tentando definir o que diferencia uma opinião de um conhecimento. Então, o que diferencia o meteorologista, que tem uma previsão que vai chover, de uma pessoa que fala que acha que vai chover porque ela sentiu o suor no sovaco do boi. Para poder diferenciar as duas coisas, no diálogo Teeteto, Platão propõe a seguinte definição na boca de Sócrates. Conhecimento é crença verdadeira e justificada. Ou seja, são três condições para a gente ter um conhecimento. A primeira condição é que a gente acredite naquilo que é nosso conhecimento. Não faria sentido nenhum eu dizer que eu sei que o João pegou o ônibus de manhã, mas eu não acredito nisso. Então, se eu não acredito, como é que eu sei? A segunda é que tem que ser verdadeira. O que significa ser verdadeira? Aí aqui eu abro aspas para Aristóteles. Dizer do que não é, ou do que não é, é falso. E dizer do que é, e do que não é verdadeiro. Em outras palavras mais simples, é a correspondência entre fatos e pensamento. Que a Maria, por exemplo, acredita que o Enem vai ser esse domingo agora. Mas não vai ser esse domingo agora, vai ser lá para outubro. Então não é verdade. A terceira condição é que a sua crença tem que ser justificada, ou seja, você tem que ter boas razões para acreditar nela. Então, por exemplo, se eu acho que a luz aqui vai cair agora, porque eu estou tendo um pressentimento, e daqui a 2 minutos a luz cai e essa gravação acaba, você vai saber se o vídeo chegar ao fim. O que acontece? Isso é um pressentimento. Isso não é uma boa razão para acreditar, mesmo que seja verdade. Pode ser que eu seja, de fato, clarividente, mas isso não é público. Entende? A justificação tem que ser alguma coisa pública, alguma coisa que você possa repetir. Ou um experimento, ou um argumento, alguma coisa que você possa fazer para chegar nesse mesmo lugar. E por que isso? Porque uma opinião pode ser verdadeira por acaso. É aquela velha frase, o relógio quebrado está certo 2 vezes no dia. Talvez você não tenha visto nunca um relógio de ponteiro, mas o relógio de ponteiro tem 12 números e eles passam 2 vezes em cada um desses números. E se ele ficar parado meio-dia, ele vai estar certo, meio-dia e meia-noite. Não porque o relógio está mostrando as horas, mas por coincidência. A opinião, ela é verdadeira ou não. Por isso que não tem muito o que debater a opinião dos outros. O que você pode debater é se a pessoa está alegando que a opinião dela é um conhecimento. Que aí você vai debater as justificações que a pessoa vai oferecer. Se a pessoa te oferecer evidências daquilo que ela acredita, você pode, então, ou refutar essas evidências e mostrar que a opinião dela é falsa, não é um conhecimento, ou, então, ser convencido por essas evidências e mudar a sua opinião e aderir ao que ela está falando. Mas essa questão da justificação é a parte mais complicada e a gente vai ver melhor ela no próximo bloco. Se você está assistindo esse vídeo porque você vai fazer o PISM-3, ou seja, você é um candidato de ciências humanas, economia, direito, administração, história, psicologia, alguma dessas áreas aí que vai fazer prova de filosofia, não se preocupe. Por que não se preocupe? A maior parte dos alunos que faz essa prova zera, porque eles não levam a filosofia a sério, faz de qualquer jeito e zera. A outra parte tira uma nota muito ruim porque não desenvolve bem os argumentos. Mas você não precisa se preocupar. Se você achou esse vídeo, você achou o caminho da salvação.
Você vai terminar de assistir o vídeo, vai responder a questão que está aí na descrição do vídeo, que ou é uma questão de prova antiga, ou uma questão simulada que a gente cunhou. E mais pra frente a gente vai fazer umas lives aqui nesse canal, onde a gente vai corrigir as respostas, dizer quem zeraria, por quê e como melhorar as respostas de vocês. A playlist desse vídeo vai ser adicionada outros vídeos, também do conteúdo programático novo, e você pode receber mais informações no nosso grupo abre.ai/npz e o numeral 0. Lá a gente vai divulgar textos, outros vídeos e combinar as lives com todo mundo. Então, se você não quer zerar e ser desclassificado, veja o vídeo, entra no grupo, participe das lives. É isso. Então vamos continuar pensando nessa questão da justificação. Então imagina que 3 pessoas, Pedro, eu, Rodrigo e Pamela, entram numa padaria. E os 3 querem muito comer uma rosquinha de laranja, mas os 3 acreditam que a rosquinha de laranja já acabou. Quem mora aí em Juiz de Fora, naquela padaria Sagrado Pão, delícia. Só que realmente acaba rápido. A justificação do Rodrigo, do porquê que ele acha que a rosquinha acabou, é que ele é um estoico. Então, para se preparar psicologicamente para não ficar frustrado com a falta de rosquinha, ele já está dizendo que acabou, para se ele chegar lá e tiver rosquinha, ele vai ficar surpreso, vai ficar feliz, e se não tiver, ele vai ficar igual. Já eu acredito que a rosquinha acabou, porque quando eu estava na calçada esperando os dois, eu ouvi alguém passando falando alguma coisa de rosquinha. E aí julguei que quando ela falou ali rosquinha acabou, ela estava falando que a rosquinha acabou hoje. Já a Pamela acredita que a rosquinha acabou por 3 motivos diferentes. Então, como as rosquinhas costumam sair 3 da tarde e já são 5 da tarde, provavelmente já acabou. Segundo lugar, pela vitrine ela deu uma olhada na direção onde ficam as rosquinhas e não viu nenhuma rosquinha lá. E o terceiro motivo, quando ela vinha na calçada, ela viu uma pessoa com um saco cheio de rosquinhas, comendo uma rosquinha, e ela imaginou que aquela pessoa tinha comprado o resto de rosquinha que tinha. E quando eles entram ali e perguntam se tem rosquinha, o padeiro olha e fala, não tem rosquinha. Então os 3 estão certos. Só que só uma dessas pessoas tem realmente um conhecimento. As outras 2 têm uma crença verdadeira, uma opinião coincidentemente verdadeira. E essa pessoa é a Pamela, porque a crença da Pamela é epistemicamente justificada. O que isso quer dizer? Epistemologia é a teoria do conhecimento, como a gente falou no começo. Então, epistemicamente justificado significa que ela tem razões confiáveis diante ali da situação. O Rodrigo se baseia no desejo dele, eu me baseio numa coisa que eu ouvi por alto, e ela se baseia em 3 evidências diferentes. Então, não é qualquer motivo que vai justificar uma crença. Uma emoção, por exemplo, não serve como um bom motivo para justificar uma crença. Mas olha só, eu sou 100% a favor de, se você está sentindo uma vibe ruim, vai embora para casa. Mas, filosoficamente, não é uma crença bem justificada. E por que isso é importante? Porque se você, por exemplo, não tomar vacina porque alguém disse que não faz efeito, a primeira coisa que você tem que se perguntar não é quem disse. Porque até, né, como nós vemos aí pela internet, tem pessoas formadas em medicina falando picaretices. Mas por que ela disse? Baseado em quê? Tem algum estudo que está dizendo isso? Tem alguma pesquisa? Quantas pessoas foram pesquisadas? Teve teste cego nessa pesquisa. É claro que a gente depende um pouco de especialistas, na medida que nem todo mundo pode saber tudo. Mas se, por exemplo, todo mundo acredita que vacina funciona e tem uma pessoa falando que não, essa pessoa tem que oferecer evidências do que ela está falando, correto? Quando Galileu Galilei desafiou toda a ciência medieval, ele tinha que oferecer evidências, e esse foi um dos problemas da treta. Bom, então quais são essas fontes confiáveis? A primeira fonte é a percepção direta. Se você acha que eu estou com a camisa de time de futebol vermelha, você está certo que está vendo. Se você está vendo diretamente, é uma boa evidência. A memória de experiências diretas que você teve também é uma boa evidência. Se várias pessoas testemunham um fato, também é uma boa evidência. Um experimento, então, que você faça uma previsão e faça um experimento controlado e ele te mostra alguma coisa, isso é uma boa evidência. A sua percepção introspectiva, então, eu estou de mau humor e eu estou sentindo dor de cabeça, então eu meio que ligo as 2 coisas e formulo essa proposição de que eu estou com mau humor por causa da dor de cabeça. Dados estatísticos, mas você tem que entender bem o que eles estão falando, porque tem gente que mente usando estatística. Por que essas fontes são valorizadas? Porque em condições normais, se elas forem bem utilizadas, elas vão te aproximar da verdade. E por que aproximar? Porque de uns tempos para cá vem sendo discutido o falibilismo, que é a ideia de que essa parte do verdadeiro justificada tem uma pequena tensão que é nenhuma justificação garante uma verdade absoluta do conhecimento. Então, embora ela seja essencial, ela não tem garantias totais da verdade. Nada tem. Então, vamos voltar para a história do Galileu. As pessoas acreditavam no modelo geocêntrico. Então, a Terra é o centro do universo.
E elas tinham evidências para isso. Se você sair no quintal e ficar o dia todo observando, você vai ver o Sol cruzar o céu. Então, do ponto de vista visível, parece que o Sol está rodando ao redor da Terra. E tinha um problema que o Galileu não conseguia explicar na época, por causa da tecnologia, hoje a gente já consegue, que é das mudanças das estrelas no céu. O Galileu estava parcialmente certo, porque de fato o Sol não é o centro do universo, depois a gente foi descobrindo mais coisas, mas a gente se move ao redor do Sol e coisa e tal. Mas ele tinha novas evidências, mas ele também não tinha respostas para tudo. Então olha só que interessante. Os medievais estavam errados em algumas coisas, o Galileu estava errado em algumas coisas, mas estava mais certo que os medievais, e hoje a gente com certeza está errado sobre algumas coisas, mas estamos mais certos que o Galileu. Então, cada desses níveis, as pessoas tinham evidências, tinham raciocínios, tinham bons motivos para acreditar no que acreditavam, mas estavam errados também. Outro elemento importante do falibilismo é que justificativa não é binário, como vocês viram no exemplo meu do Rodrigo da Pâmela comprou no rosquinha de laranja. Se eu ouvi o boato de que não tem rosquinha, a minha crença é justificada, bem pouquinho. Mas a Pâmela conferiu 3 fontes diferentes, ela é muito justificada, então o conhecimento dela é mais forte, mais seguro que o meu. Isso é importante para eu poder dizer que eu sei coisas da minha vida cotidiana, mesmo sem ter feito experimentos. Então eu sei algumas coisas históricas porque eu joguei Crusader Kings. Você vai lá, pô, um jogo? Não, o jogo foi muito bem pesquisado. Eles têm um link com a enciclopédia que você pode ler sobre o fato histórico. Agora, uma pessoa que foi lá, se deteu nos documentos, leu os documentos, escreveu um artigo, ela sabe mais do que eu, ela está melhor justificada. E se tiver que confiar ou em mim ou nessa pessoa, provavelmente os argumentos dela vão ser mais seguros. Então a questão central é: o que é conhecimento? Crença verdadeira e justificada. Por que ela tem que ser justificada e bem justificada? Porque o conhecimento é um bem compartilhado. Ele se transmite, ele se discute, ele pode ser debatido, ele pode ser refutado. E é assim que a gente avança a nossa compreensão da realidade, de nós mesmos e de tudo mais. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta, especialmente você que vai fazer PISM 3 Filosofia, deixa sua resposta aqui e confere a live de correção depois.